Essa bomba que explodiu agora no colo do governo mostra que o escândalo do INSS é ainda maior do que o rombo bilionário que já foi mostrado no desconto com os aposentados, no crédito consignado, uma fraude que pode chegar aí até 60 bilhões de reais, e na já revelada tentativa do sindicato do irmão do Lula de fazer esses descontos também no Bolsa Família e no benefício de prestação continuada, ou seja, além de roubar aposentados, também que iriam roubar as pessoas mais pobres do nosso país e até pessoas portadoras de deficiência. Só que agora, uma nova revelação, feita pelo Jornal da Band, mostra que esse escândalo é ainda maior. Olha, se continuar nesse ritmo, eu não duvido que esse escândalo possa superar o Petrolão, que até hoje foi o maior escândalo de corrupção da história do país. Agora, o que a gente não pode aceitar, o que a gente não pode concordar é com essa anestesia, esse cinismo, essa letargia que a gente está vivendo, em que parece que não importa o tamanho do escândalo, a população está desacreditada, está desesperançosa. E eu digo para vocês que não existe nada pior para a gente promover uma mudança, para a gente conseguir vencer o petismo, do que desesperança. Eu lidei várias e várias vezes ao longo dos meses, dos 2 anos que nós lutamos pelo impeachment da Dilma, com momentos de desesperança. Fazíamos uma manifestação, era menor do que a anterior, todo mundo dizia que o impeachment estava morto. Ninguém mais se animava em sair de casa para se manifestar, O desânimo, ele retroalimentava a derrota, Ou seja, a gente fazia uma manifestação menor, as pessoas se desanimavam ainda mais. Tinha uma decisão do Supremo Tribunal Federal em favor da Dilma para fatiar o processo de impeachment e torná-lo mais difícil do que foi contra o Collor. Todo mundo dizia que o impeachment tinha morrido. Avançava o processo no Conselho de Ética contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Todo mundo dizia que o impeachment tinha morrido, que ele iria recuar. O senador, Renan Calheiros, garantia que o impeachment não avançaria no Senado. O pessoal desanimava e a gente manteve a resiliência, é por isso que nós conseguimos derrubar uma presidente da República, o que não é pouca coisa. E eu tô dizendo tudo isso, tô dando todo esse contexto para dizer que nós não podemos perder a oportunidade do fato desses escândalos estarem sendo revelados agora para colocarmos o máximo de pressão possível contra o governo Lula, contra o governo PT. A gente não pode cair no cinismo de achar, não, isso já acontece, isso é normal. Roubaram 1 bilhão aqui, roubaram 1 bilhão ali, não tem problema, tá tudo no jogo, tá tudo no esquema, a gente já se acostumou. A gente não pode se acostumar a ser saqueado, isso não pode existir. Fiz um vídeo outro dia, sobre o ministro da Agricultura do Japão, que renunciou ao cargo. O ministro de Estado caiu porque fez uma fala infeliz. Disse que não sequer sabia o preço do arroz, porque ele ganhava arroz dos seus eleitores e fazia muito tempo que ele não precisava comprar. Porque ele disse isso, ele caiu. Porque a sociedade não se acostumou com o absurdo. A sociedade japonesa não tolera, uma postura de um político que não seja adequada para o seu cargo. Imagina aqui um presidente da República falando, se tá caro, não compre. Imagina se alguém fala, se tá caro, não compre num país sério. No outro dia, tchau, caiu. Pode não ter cometido crime, pode não ter investigação, pode não ter escândalo, pode não ter condenação, pode não ter se tornado réu. Meu amigo, falou um negócio desses num cargo tão importante quanto o presidente da República, num cargo do executivo, acabou. Mas vamos lá, eu vou pedir para você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, se inscrever no canal, e também devo lembrá-los que nós estamos aí já com o primeiro festival do Movimento Brasil Livre, com as inscrições abertas, já vendendo os primeiros ingressos. Se você quiser participar desse nosso grande evento, o primeiro evento que nós já teremos o nosso próprio partido, a nossa própria casa, a nossa independência para disputar os cargos que a gente quiser, para implementar o nosso projeto de país e transformar esse país num país sério, e eu sei que não vai ser da noite pro dia, Se tem uma coisa que eu aprendi no Congresso Nacional é que a mudança não vai ser rápida, mas alguém precisa promover, alguém precisa ser ponta de lança, alguém precisa estar na frente da trincheira, mesmo quando muitos largam as suas armas e desistem da luta no meio do caminho. E eu entendo, no momento de desesperança e desespero que a gente vive, as pessoas que largam as armas no meio do caminho. Mas eu permaneço porque sei que alguém precisa permanecer se a gente quiser ter uma mudança nas próximas décadas. Bom, vamos ver então esse novo capítulo do escândalo do INSS, mostrando que a fraude é ainda maior do que a gente imaginava. Suspeitas de fraude e com entidades investigadas no esquema. A Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca já estava na mira dos investigadores no escândalo dos aposentados.
Em menos de um ano, o número de associados da entidade saltou de 0 para 340 mil. Em menos de um ano, uma associação que não tinha um associado sequer, não tinha nenhum, passa para 340 mil no governo Lula. E agora, tá? Não dá para dar desculpa de que começou no governo Temer, de que começou no governo Bolsonaro. A associação sai de 0 para 340 mil, 100% no tempo de governo do presidente Lula. Vamos lá. A associação é investigada por desvios de 58 milhões de reais. Agora, uma nova suspeita paira sobre a CBPA, o cadastro de pescadores fantasma no seguro-defeso. Um benefício pago pelo governo a pescadores artesanais no período em que é proibida a pesca por questões ambientais. O valor de um salário mínimo pode ser pago de 1 a 5 meses, dependendo da região. A CBPA é suspeita de cadastrar falsos pescadores em troca de metade do valor. Na cidade paraense de Mocajuba, às margens do rio Tocantins, quase 15 mil pescadores receberam o seguro-defeso no ano passado. Só que, segundo o IBGE, há 15 mil adultos na cidade. 6 mil trabalham em fazendas e mais de 2.500 no serviço público. Olha só, alegam numa cidade que tem 15 mil pescadores, só que a cidade tem 15 mil adultos, incluindo funcionários públicos que obviamente não são pescadores, incluindo trabalhadores do campo cadastrados que obviamente não são pescadores. É tão escancarado. Assim, geralmente no escândalo de corrupção, as pessoas elaboram, elas fazem alguma coisa mais sofisticada, até para não serem pegas pela polícia. Mas quando chega num nível em que a impunidade é tamanha, que você pode roubar a luz do dia, que nada vai acontecer com você, esse tipo de coisa acontece, essa fraude escancarada. Olha, a pessoa declara, né, assim, não precisa nem fazer investigação. Basta ver no registro público que tem 15 mil adultos naquela cidade, que não vai bater o número de 15 mil pescadores. Ou seja, a conta está longe de fechar. O Maranhão concentra 1/3 dos pescadores do país, 590 mil. Só que há apenas 621 barcos de pesca cadastrados no estado, uma média de 1.000 pescadores por barco. A CBPA nega irregularidades. O Ministério da Pesca diz que colocou um sistema de biometria em prática nesta semana para prevenir fraudes. Gente, 1.000 pescadores por barco no estado do Maranhão, ou seja, o Maranhão é uma indústria de fraude em relação ao seguro-defeso. E veja só aqui, isso mostra, esse é um escândalo que mostra, né, que não é só classe política, não é só sindicato, não é só PT que rouba e que é o atraso, representa o atraso do nosso país. Parcela do povo também tem culpa, porque vocês viram como é um dos esquemas? O sujeito diz que é pescador sem ser, se associa, né, ajuda essa fraude, ela é auxiliada por essa associação de pescadores, e aí ele fica com metade do salário mínimo, a associação fica com outra metade, né? Ou seja, quantas milhares de pessoas não toparam fazer esse esquema para levar um dinheirinho fácil, né? Quantas pessoas que talvez por aí saiam publicando que se indignam com corrupção, que se indignam com a situação do país, mas que na hora de receber uma oferta, né, de propina de uma associação, na hora de roubar os cofres públicos, quantas pessoas não falam da classe política, dos bandidos, dos corruptos, né, que eu tanto combato, mas na primeira oportunidade que eles têm de passar a mão nos cofres públicos, ainda que seja metade de um salário mínimo, eles vão lá e se jogam. Não é à toa, tá? A nossa classe política não caiu do céu. Na nossa classe não foram aliens que colocaram os deputados que estão hoje no Congresso Nacional. E ainda tem gente que fala em urna fraudada. Você realmente acha que um país em que milhares de pessoas, pega aí o exemplo da indústria da fraude no estado do Maranhão, centenas de milhares de pessoas topam fazer um esquema para roubar metade de um salário mínimo e viver uma vida medíocre e desonesta? Você realmente acha que esse país precisa ter urna fraudada para eleger o Lula? Você realmente acha que não tem esse tanto de eleitor do Lula no Brasil? É óbvio que tem. É óbvio que tem. A gente não vive... Veja, a mediocridade do Brasil não é fruto de um projeto apenas da classe política. A mediocridade do Brasil é fruto também da postura do seu povo. É fruto da postura da sua população, que elege os seus representantes, depois se indigna quando seus representantes roubam, mas
E na hora de vender o voto para esse cara? E na hora de trocar o voto, né, por uma cesta básica, de trocar o voto por uma cadeira de rodas, por um saco de cimento, por um botijão de gás, por pagar uma conta de luz, por pagar a gasolina do carro? A quantia, né, é uma diferença dessas pessoas, dos eleitores que roubam para os políticos. Não existe diferença moral, não existe diferença de qualidade, qualitativa. É uma diferença de qualidade. Um rouba R$100, um rouba metade do salário mínimo, outro rouba 100 milhões mais. A única diferença entre eles é que eles têm menos acesso, uns têm mais e outros têm menos acesso aos cofres públicos. Mas o cara que rouba, que passa a mão em meio salário mínimo de dinheiro público todo mês, ele, se fosse deputado, se fosse presidente, se fosse governador, estava passando mão em milhões também. Então o nosso processo de transformar o Brasil num país sério também passa por um processo de mudança cultural do Brasil. Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.